Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai dissecar um documento que é, sem exagero nenhum, a pedra fundamental para quem sonha com a carreira na Polícia Penal de Minas Gerais. Nós vamos falar do RNP. Exato. A sigla é para Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais. O nome pode até soar meio burocrático, né? Mas na prática, ele é o roteiro do dia a dia. É o manual de instruções. Isso. Se a lei diz o que fazer, o RNP diz exatamente como fazer. E essa é a chave. Para quem está estudando para o concurso, não adianta só decorar a lei de execução penal. É preciso entender o manual de operações. E a nossa missão aqui é essa: desvendar a lógica por trás das normas. Focando naquilo que as bancas, adoram transformar em pegadinha, né? Perfeito. Não vamos só listar artigos, vamos entender a filosofia do sistema. E o artigo 1º já entrega o ouro. O objetivo é padronizar. Padronizar procedimentos de segurança e de atendimento. Padronização é a palavra-chave, então. Totalmente. Isso garante que a rotina de uma unidade lá em Uberlândia seja a mesma de uma em Juiz de Fora. E para o concurso, isso é vital. A prova não vai querer saber da exceção, ela vai querer saber da regra, do padrão. E dominar o REMP é dominar essa regra. Certo, então vamos começar pelo alicerce. Antes de entender a rotina do policial penal, a gente precisa entender a estrutura onde ele está inserido. O documento fala muito da SUAP, a Subsecretaria de Administração Prisional. Como é que essa engrenagem se organiza? Ótimo ponto. A estrutura da SUAP, ela reflete a dupla missão da pena, que é punir e ressocializar. E isso se divide em duas superintendências que são o coração do sistema e, claro, das provas. E quais são? A primeira é a Superintendência de Atendimento ao Preso, a SAP. Como o próprio nome já diz, o foco dela é a ressocialização. Então tudo que é sobre trabalho, educação, saúde do preso, tudo isso passa pela SAP. Exatamente. Dentro dela, a gente tem diretorias como a DTP, de Trabalho e Produção, e a DEP, de Ensino e Profissionalização. É tipo o braço do sistema que enxerga o preso como um indivíduo que está em processo de reintegração social, sabe? Entendi. Eles que organizam as oficinas, as salas de aula, é a parte construtiva da pena. Faz sentido. É uma abordagem de duas frentes. Se a SAP é o lado da ressocialização, qual é a contraparte? O lado da segurança pura e simples. A outra metade da equação é a SSPI, a Superintendência de Segurança Prisional. Aqui o foco é outro. É controle, disciplina, ordem. E ela também tem uma divisão interna que é crucial entender. Que é? Ela se divide em duas grandes diretorias. O candidato precisa visualizar como dois domínios diferentes. O primeiro é a Diretoria de Segurança Interna, a DSI. DSI, da muralha para dentro. Exatamente. A DSI cuida de tudo da muralha para dentro. A rotina das celas, a contagem de presos, a movimentação nos pátios, prevenção de motins. É a DSI que coordena os grupos de intervenção rápida, o famoso GIR. O GIR, aquela equipe tática que entra quando a situação aperta lá dentro. Isso, quando a situação fica crítica. E a segunda diretoria é a imagem espelhada da primeira. A segurança externa. A Diretoria de Segurança Externa, a DSE, ela cuida de tudo da muralha para fora. A responsabilidade aqui é garantir que o preso que precise sair, seja para uma audiência no fórum, uma consulta, que ele vá e volte em segurança. E aí entra outra tropa de elite. Aí entra o GETAP, o Grupo de Escolta Tático Prisional. Então, para simplificar na cabeça de quem estuda, GIR para crises internas, sob o comando da DSI, e o GETAP para missões externas, sob o guarda-chuva da DSE. A especialização é total. E entender essa divisão é fundamental, porque uma questão de prova pode facilmente criar um cenário de uma escolta que deu errado e perguntar qual diretoria seria responsável. Sem saber a diferença, o candidato se perde. Fica a dica, então. Anotar essas siglas é o primeiro passo. Com certeza. SUAP, SAP, SSPI, DSI, DSE, GIR, GETAP, tem que estar na ponta da língua. Essa estrutura toda faz muito sentido no papel. Mas vamos para a realidade, para a porta de entrada. Deixa o organograma de lado um minuto. Me coloca na cena. Uma viatura para no portão da unidade.
um indivíduo recém-preso no banco de trás. O que acontece a partir daí, segundo o Renep? Esse é um dos capítulos mais importantes, porque é o primeiro contato do indivíduo com as regras do sistema. É um ritual de passagem. O Renamp, lá a partir do artigo 361, detalha tudo. A primeira barreira burocrática, a documentação. E o que seria essa documentação? Só um RG? Muito mais. Precisa da ordem legal que justifica a prisão, né, o mandado de prisão ou o auto de prisão em flagrante e, o que é crucial, o exame de corpo de delito do IML. Sem o exame de corpo de delito, ele não entra? De jeito nenhum. O Renamp é taxativo, a unidade não pode e não deve receber o preso. Isso protege o estado de acusações e protege o próprio indivíduo. Se a papelada não estiver 100% correta, a viatura volta. Documentos conferidos, portão aberto. E agora? Relógio? Tudo que não é permitido é recolhido, catalogado num formulário, lacrado e guardado no cofre. A mensagem é clara: os seus bens do mundo de fora não têm valor aqui dentro. Certo. E depois da revista, ele vai para a cela. Ainda não. O próximo passo é substituir a identidade visual. Ele entrega as roupas dele e recebe o que o Renamp chama de kit básico. Isso está detalhado no artigo 375. O famoso kit. E o que vem dele? Vem um uniforme padrão, 2 calças, uma bermuda, 2 camisas, blusa de frio e chinelos. E isso não é só para identificar. Apaga as diferenças sociais. Não importa se ele chegou de marca de luxo ou com roupas simples. Dali para frente, todo mundo é igual. A lógica é a mesma para o kit de higiene, imagino. A mesmíssima. O kit de higiene tem o básico, creme dental, escova, sabão. Ele também recebe um copo e uma colher de plástico. De plástico para não virar arma, claro. Exato. E um lençol. É um mínimo para dignidade, mas um mínimo controlado. Cada detalhe é pensado para minimizar riscos. É o começo do processo de anular a identidade anterior. É uma imersão total e imediata na nova realidade. E, depois de uniformizado e com o kit em mãos, qual a última etapa desse processo? A etapa final é o registro e a identificação formal. É quando o indivíduo vira um número, um arquivo no sistema. Os dados dele vão para o Infopen, ele passa por uma entrevista com a equipe psicossocial para um primeiro perfilamento. E a parte da identificação física? Isso. O cabelo é cortado com máquina número 3. Vale dizer que para mulheres o corte não é obrigatório, tá? E aí ele é fotografado no padrão do sistema. Uma foto de frente, uma de perfil direito, outra de esquerdo, com aquela régua de identificação. A partir daí, o Estado tem o controle total. Esse processo todo é incrivelmente metódico, mas ele é só a porta de entrada. Como é que o sistema planeja o que vai acontecer com essa pessoa dali para frente? Como se decide quem vai trabalhar, quem vai estudar? Essa é a ponte perfeita para o segundo pilar do Renip, que é a classificação. A admissão é o procedimento padrão para todo mundo. Mas, a partir daí, a execução da pena tem que ser individualizada. E como se faz isso? A ferramenta para isso é a Comissão Técnica de Classificação, a famosa CTC, prevista lá no artigo 390. Comissão, isso soa bem burocrático. Na prática, como ela funciona? Ela é, na verdade, o cérebro da unidade. É um colegiado multidisciplinar, é presidido pelo diretor-geral, mas tem psicólogo, assistente social, pedagogo, advogado. Uma equipe completa. Sim. E a principal missão da CTC é analisar cada caso e elaborar o Programa Individualizado de Ressocialização, o PIR. Mais uma sigla para a lista de quem estuda. PIR. É tipo um plano de carreira para o preso. É uma analogia interessante. O PIR é, de fato, o plano de execução da pena daquela pessoa. É nesse documento que a CTC define as metas. Por exemplo, olha, baseado no perfil psicológico, o indivíduo X tem aptidão para marcenaria e precisa concluir o ensino fundamental. E aí se traça um plano. Exato. A meta para os próximos 6 meses é incluir ele na oficina e na turma do EJA. O PI transforma o princípio abstrato da individualização da pena em um plano de ação concreto. Imagino que nessas reuniões da CTC, as visões sejam bem diferentes sobre o mesmo caso, né? Com toda certeza. E é isso que enriquece o processo.
Já participei de reuniões da CTC onde o debate era intenso. O psicólogo defendia um enfoque mais terapêutico, o chefe de segurança alertava para o risco de colocar aquela pessoa numa atividade com ferramentas. E o pedagogo, de outro lado. Exato, argumentando sobre a urgência de alfabetizar. O PIR não é só um formulário, sabe? Às vezes, ele é resultado de uma batalha de visões sobre a melhor forma de recuperar alguém, sempre equilibrando ressocialização e segurança. Isso mostra a complexidade da gestão. O PIR é o roteiro da ressocialização. Mas e a outra face da moeda? Quando o plano não é seguido? Como o Reampeso trata da disciplina? Se a CTC e o PIAR são a cenoura, o regime disciplinar é a vara. O REMP é muito detalhado nisso. O artigo 639 classifica as faltas disciplinares em 3 níveis: leves, médias e graves. E para a prova, saber diferenciar uma da outra, nossa, é uma das coisas mais cobradas. Então vamos aos exemplos para ficar mais claro. O que seria uma falta leve? Uma falta leve, segundo o artigo 640, é algo que perturba a ordem, mas sem um grande potencial de dano. Tipo usar uma ferramenta de trabalho fora do local ou do horário autorizado, ou andar por locais não permitidos. É uma quebra de regra, mas contida. Certo. E uma falta média? A gravidade aumenta um pouco? Isso. Uma falta média no artigo 641 já envolve um comportamento mais enganoso, mais desrespeitoso. O exemplo clássico é simular uma doença para não trabalhar, ou desrespeitar um funcionário sem chegar à violência física. Ótimo. E as graves? Imagino que sejam umas mais óbvias, tipo motim ou fuga. Mas tem alguma falta grave que para um leigo parece trivial, mas que para o sistema é uma quebra de segurança gigantesca? Ótima pergunta. As óbvias são fáceis, né? Motim, fuga, agressão. Mas o exemplo perfeito do que você perguntou é ter ou usar um aparelho de telefone. Um celular. Sim. Para quem está de fora, pode parecer só um jeito de o preso falar com a família. Mas para a segurança prisional, um celular é um centro de comando remoto. É a ferramenta que permite que um líder de facção continue operando de dentro da muralha, ordenando crimes na rua, planejando fugas. Caramba. Por isso a tolerância é 0. É falta grave. Essa perspectiva muda tudo. E uma vez que a falta é cometida e classificada, quais são as sanções, as consequências? Sanções que estão lá no artigo 651 também seguem uma gradação. Podem ir de uma simples advertência verbal, passando pela suspensão de direitos, como receber visitas por um tempo, até o isolamento preventivo em cela apropriada. E quem decide isso? Essas sanções são aplicadas pelo diretor da unidade, mas sempre depois de um procedimento que garante o direito de defesa. E aquela sanção mais severa que a gente ouve falar, o Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD. Bem lembrado. O RDD, com seu isolamento mais longo, regras muito mais rígidas, ele é a sanção mais grave de todas. E justamente por isso, ele não pode ser decidido pela direção da unidade. Ah, não. Não. A inclusão de um preso no RDD depende de uma decisão do juiz da execução penal. As bancas adoram confundir isso, então fica o alerta. O diretor aplica as sanções comuns, o juiz aplica o RDD. Ficou muito claro. Recapitulando o nosso percurso, então. Saímos da estrutura macro da SUAP, entendendo a divisão entre atendimento e segurança. Depois mergulhamos no ritual de admissão, vendo como cada passo tem um propósito de controle. E, por fim, analisamos os 2 motores da gestão diária, a classificação, com a CTC e o PIR, e a disciplina, com as faltas. Exato. A visão estratégica é essa. O RENAMP cria um ambiente totalmente controlado para, a partir dessa base segura, tentar aplicar um plano individual de recuperação. Segurança e ressocialização não são opostos, sabe? São faces da mesma moeda. Pensando em quem está na reta final dos estudos, com esse volume todo de informação, quais seriam as dicas práticas para transformar a leitura do RENAMP em conhecimento que acerta a questão na hora da prova? A primeira dica é o estudo ativo. Não dá para ser um leitor passivo. Crie um glossário pessoal com as siglas RENEP, SUAP, SAP, SSPI, CTC, PIR. Escreva com suas palavras o que cada uma faz. Esse ato de processar e reescrever a informação
Ele é muito mais eficaz do que só grifar o texto. Além do glossário, onde mais o foco deve estar? Segundo ponto, focar nos verbos e nos procedimentos. O RENEP é um manual de como fazer. Então, ao ler um artigo, se pergunte: quem faz isso? O que é necessário para fazer isso? A banca vai criar uma historinha e trocar um desses elementos. Se você estudou focado nos procedimentos, pega a inconsistência na hora. E uma última técnica para fixar tudo isso. Visualização? Isso é poderoso. Ao ler sobre o processo de admissão, não leia só as palavras. Feche os olhos e imagine a cena. A viatura chegando, os agentes conferindo os documentos, a troca de roupa. Tente visualizar a reunião da CTC, com os profissionais debatendo. Quando você transforma o texto abstrato numa imagem mental, a chance de lembrar sobre a pressão da prova é muito maior. Excelentes conselhos. E ficou o gancho. Talvez numa próxima a gente possa aprofundar em procedimentos específicos, como as regras de visitação ou os protocolos do GIR e do GETAP. Seria um prazer. São temas cheios de detalhes que rendem ótimas questões. Perfeito. Para encerrar, fica uma reflexão para quem está se preparando. O REMP detalha centenas de procedimentos de segurança e controle. Ao mesmo tempo, ele cria estruturas como o PIR para ressocialização. Analisando o documento, como o futuro policial penal pode encontrar o equilíbrio diário entre ser um agente de segurança rigoroso, que aplica a norma à risca, e um agente de transformação social, que enxerga o potencial de recuperação em cada indivíduo sob sua custódia.